um pouquinho da mocidade, né? Ontem mesmo tivemos comemorando lá no Rio Grande do Sul 80 anos da mocidade, né, onde muitos jovens, né, os jovens do Brasil todo, estiveram lá no Rio Grande do Sul, juntamente com o presidente do Supremo Conselho, Roberto Brasileiro, e tiveram lá agradecendo a Deus, né? E falar de mocidade, falar de jovens, é falar de 80 anos de história, né? Nós estamos falando aqui de um movimento que aconteceu agora, são 80 anos de história, e tudo começou em 1936, né, com o surgimento da UMP, União de Mocidade Presbiteriana, e tudo começou ali, onde na igreja houveram alguns jovens que quiseram trazer um movimento, trazer uma organização, e em 1936 nasce então a União de Mocidade Presbiteriana, e em 1944 foi criado o primeiro jornal presbiteriano da Federação do Rio de Janeiro, e com vigor, todas as regiões do nosso Brasil veio aderir ao UMP como a União da Mocidade de Jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai de 18 a 35 anos, e só para a gente ter uma ideia aqui, todo terceiro domingo, então, como já foi dito aqui pelo nosso amigo, é comemorado assim o Dia do Jovem Presbiteriano. E só para a gente ter uma ideia, referente ao símbolo da nossa UMP, que é uma tocha, ela foi criada em 1946 pela Confederação de Mocidade Presbiteriana, e a escolha de um símbolo foi feita uma campanha, e quem, né, desenhou e recebeu, né, criou o símbolo da mocidade foi Walter Reis Donald, lá de Aracaju, Sergipe. Então, temos aqui a marca antiga, né, e a marca nova, né. A marca antiga, houve uma melhorada aqui, né, fizeram algumas alterações aqui, mas essa foi a primeira marca que foi criada lá em 1946, e essa é a nossa bandeira, a União de Mocidade Presbiteriana, pela qual tem o moto que diz: alegre na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. E temos essa estrela aqui, que ela representa as 5 regiões geográficas do nosso país, né, que é o centro-oeste, o norte, nordeste, sul, sudeste, tendo como elo central, né, a ligação entre a União de Mocidade, mas que através de um símbolo queremos ser reconhecidos não como uma tocha, mas jovens comprometidos com o Evangelho, empenhados, né, em ver a justiça e a salvação de Deus resplandecer através de jovens que amam o Senhor Jesus Cristo, que se reúne, que faz programações em prol do reino de Deus. Então, a minha oração, parabéns a você, jovem presbiteriano do Brasil, esse domingo é o nosso dia, e você que ainda não faz parte da mocidade dessa igreja, procure o presidente e venha fazer parte, venha juntar com o time, e assim, vamos passar então para a mensagem, meus irmãos. É só um pequeno histórico aqui da nossa mocidade. Eu fico feliz também como presidente da Confederação Sinodal, Costa do Sol, estou feliz, tenho já representado nossa confederação há 4 anos, tenho viajado representando a nossa confederação, e é muito bacana participar, né, da mocidade. Sábado passado mesmo estivemos no Rio de Janeiro comemorando, né, o Dia do Jovem, onde tivemos ali mais de 1.700 pessoas, 1.700 jovens unidos ali, agradecendo a Deus, né, por 80 anos de história, tá bom? Então, meus irmãos, convido, diante dessa palavra, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, que está lá no Evangelho, segundo João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, convido os irmãos, por gentileza, a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Peço aos irmãos, por gentileza, que acompanhem a leitura, por favor. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardareis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando. E já não chamo servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus pela oportunidade que temos de abrir a sua santa palavra. Peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor use a minha vida e fale aquilo, Senhor, que o Senhor deseja, não aquilo que eu quero, Deus. Usa-me conforme o teu querer, e que possamos não ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Note que nessa passagem que lemos, Jesus está com os seus discípulos. Jesus está com os seus discípulos durante a noite da ceia pascual, mas especificadamente depois da ceia do Senhor, onde eles estavam diante da mesa, e ali havia o cordeiro, o pão, o fruto, ou seja, o vinho. Mas note que, nesse momento, Judas não está presente entre os discípulos. Judas não está presente ali com os discípulos. O fato é que antes, isso aconteceu mais ou menos há uma semana antes da crucificação de Cristo. E essa era a última oportunidade que Jesus tinha para advertir os discípulos, para não imitarem Judas, pela qual o traiu. E ele conta essa parábola, essa maravilhosa parábola, que independente de qualquer coisa, eles deveriam permanecer com Cristo, permanecer na fé, frutificar e viver o verdadeiro amor em Cristo Jesus. Então Jesus usa aqui uma vinha, a figura de uma videira, ampelos no grego, que quer dizer parreiras de uvas. Muito usado na Palestina no tempo antigo, muito citado no Antigo Testamento, no Velho Testamento, aonde a vinha é comparada com o povo de Israel, o povo escolhido. E se nós pegarmos o Antigo Testamento, em Isaías capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer que Deus plantou essa vinha, que era Israel, e cercou de cuidados, mas Israel produziu frutos ruins, frutas bravas. Já o profeta Ezequiel, lá no capítulo 15, dos versículos 1 ao 6, ele compara Israel como uma vinha que havia sido podada. Os galhos foram cortados e não serviam para nada, para ser queimados, pois não tem nenhum valor. Ou seja, ele olha para a madeira da vinha e olha para a vinha, porque aquela vinha que não frutifica, ela pode ser jogada ao fogo, porque a madeira da vinha, ela não serve para nada. Ela não serve para fazer um utensílio, ela não serve para fazer um objeto, ou seja, nem para fazer uma estaca. A madeira da vinha serve. E ele vai falar isso. Aquele que não produz fruto é jogado e só serve para ser queimado.
Então, no Novo Testamento agora, Jesus é apresentado como a videira verdadeira, a genuína videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, Jesus agora convida os discípulos para olharem além da mesa que estava diante deles, durante a ceia, mas olhar nele, em Jesus Cristo, olhar a realidade, o cumprimento do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que ele agora era a promessa de Deus, a promessa do Messias prometido no Novo Testamento. Meus irmãos, o agricultor para Jesus é o Pai, aquele que cuida da vinha, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Pai Todo-Poderoso, é aquele que planta a vinha, é o dono da vinha, que cuida da vinha, e ela produz a grande quantidade e excelente qualidade. Então, diante desses versos, meus irmãos, dessa explicação, do aquele acontecimento que estava acontecendo naquele momento, eu queria pensar com os irmãos, com os jovens da UMP, com a igreja, que tipo de frutos, que tipo de ramo você é, eu sou, que tipo de ramo nós somos? Será que você é uma vinha frutífera ou infrutífera? Então eu convido os irmãos a meditarem comigo nesse tema. O que precisamos fazer para frutificar? O que precisamos para frutificar? E o primeiro verso, e o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos, é que para frutificar, nós precisamos ser cuidado por Deus. Leia comigo, acompanha comigo o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. No versículo 2, irmãos, olha que Jesus fala que todo ramo que está nele, nós somos os ramos, se não der fruto ele o corta. Mas nós, como bons presbiterianos, acreditamos, que aquele que está em Cristo, ou seja, nós não acreditamos que hoje nós temos a salvação e amanhã perdemos a salvação. Isso não é bíblico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então note, meus irmãos, olha que interessante, a teologia é maravilhosa, porque para entendermos esse verso aqui, nós precisamos ir para a língua original do texto, no grego, onde o verbo cortar aqui está meio escuro ali, mas é airo, que dá uma tradução mais clara, mais de levantar, de erguer, de suspender, de sustentar. Note que esse verbo aqui é o mesmo utilizado em Mateus 14:20, na multiplicação dos peixes, quando Jesus pede para os discípulos erguer os peixes que tinham na multidão. Esse é o mesmo verbo que quando Jesus está carregando a sua cruz, e alguns soldados obrigam um homem chamado Simão Cirineu a carregar a cruz, no sentido de erguer, é o mesmo verbo. Então, para que nós possamos entender, é quando Jesus, ele, através da sua poda, através do seu corte, ele nos disciplina, ele nos ensina. Ou seja, o viticultor, ele sabe que para ter mais frutos ainda, ele precisa cortar os galhos velhos, para não atingir toda a plantação. Ou seja, porque a tendência, não sei se alguns conhecem aqui, que a tendência da vide é crescer sempre para baixo. Então tem que entrar o agricultor, o viticultor, para cortar os galhos. Olha que maravilha! Os galhos têm que ser cortados todo ano. Então entra o agricultor que corta alguns galhos. Ele precisa tirar os galhos podres. Ou seja, os ramos precisam de cuidado para o crescimento seja favorecido. João Calvino, em sua biografia, comentando sobre esse versículo, ele diz: os crentes necessitam de constante cultivo para que não venham degenerar-se, porque precisam ser podados, limpos, porque a nossa carne está saturada de vícios supérfluos. E talvez você me pergunte: Diogo, quais são esses tipos de frutos? Olha o sentido que Jesus, ele trata, gente. Talvez algumas vezes, meus irmãos, nós passamos por dificuldades e problemas, passamos por provações diárias, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Mas é o agricultor podando, nos disciplinando, nos exortando, nos ensinando.
Meus irmãos, o sentido de frutificar vai está muito além de fazer discípulos, porque achamos que frutificar é saber trabalhar, é sempre fazer discípulo, mas não necessariamente. Frutificar é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida diária com Deus, a nossa vida de oração, nas madrugadas quando buscamos o Senhor dos Exércitos, na sua vida, a sua entrega total pelo Deus Altíssimo. Meus irmãos, e às vezes estamos tão envolvidos com programações, tão envolvidos com atividades da igreja, da UMP, e esquecemos do relacionamento com Cristo. Quando estou a sós com Deus, acordado de madrugada, buscando a resposta de Deus. Meus irmãos, o que precisamos entender, jovens, igreja, que a vida com Deus é mais importante que trabalho para Deus. O frutificar, o realizar, é consequência daqueles que estão na videira. Meus irmãos, como é bom poder participar desse culto de adoração a Deus, sabendo que Jesus é a videira, Deus é o agricultor, e nós os ramos. O agricultor, o pai, aquele que é o dono da vinha, o ramo, a videira, que é Jesus Cristo, e o ramo que somos nós. Quando estamos no cuidado de Deus, Deus podando, Deus ensinando, nós entendemos que Ele algumas vezes nos disciplina para o nosso crescimento, para que o nosso crescimento seja favorecido, participar da sua santidade. Os frutos são algo que o Senhor deseja ver em nós, por isso, se Ele achar necessário usar a podadeira, Ele vai usar, porque por meio das provações que Deus nos ensina, aí pode vir a chuva, pode vir o temporal, pode vir as dificuldades da vida, mas quando estamos sendo cuidados, podados, fortificados pelo nosso pleno agricultor, estaremos seguros. Meus irmãos, Macaé é uma cidade do petróleo, e eu vim justamente para Macaé. Eu nasci em Cordeiro, uma cidade do interior do Rio, e alguns anos atrás, quando fiz meus 19 anos, eu falei assim: mãe, eu quero ir para Macaé, porque em Cordeiro não tem nada, eu não quero trabalhar em loja, eu não quero ser como meus primos são, eu quero ir para uma cidade maior. E eu tenho uma tia que mora em Rio das Ostras, eu vim para Rio das Ostras justamente porque eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar de uma grande empresa, e eu tinha um sonho de conhecer outro país. E eu saí lá de Cordeiro, eu vim para Rio das Ostras, e no início foi muito difícil, mas eu lembro que eu consegui um emprego, e o dinheiro só dava para pagar a faculdade, e eu comecei a faculdade na área de petróleo, porque eu queria ser petroleiro, eu queria trabalhar na área de petróleo, e muitos aqui, talvez, vieram de outras cidades, em busca de uma faculdade, de trabalhar, e quando eu vim para Rio das Ostras, comecei a fazer a faculdade, com muita dificuldade, morando de favor na casa de uma tia minha. E com o tempo eu entrei na faculdade, e quando eu estava quase terminando a faculdade, eu entrei numa grande empresa, multinacional de petróleo. Comecei a viajar, comecei a embarcar, fui para a Europa, a empresa pagou curso na Europa, fiquei durante 2 meses lá na Europa, tudo pago, que maravilha. Estava tudo indo muito bem, recebi algumas promoções da empresa, 4 anos e meio nessa empresa, e o chamado de Deus começou a surgir em meu coração. E eu nunca pensei, meus irmãos, que um dia eu iria ser pastor, nunca imaginaria estar aqui, mas aquilo foi incomodando meu coração, e eu trabalhando, ganhando muito bem, e aquilo foi 1 ano lutando, porque eu não queria ser. Eu falava: meu Deus, eu não tenho dom, não sei falar direito, meu Deus, o que está acontecendo? E aquela coisa no meu coração, e aquela coisa, eu entendi que o chamado de Deus é pessoal, é intransferível, é irresistível, não tem como. Se você tem um chamado específico, você pode fazer o que você quiser, mas aquilo é o Senhor que chama. Meus irmãos, então, eu tive que tomar uma decisão, porque o seminário presbiteriano é no Rio de Janeiro, eu não teria como morando aqui em Rio das Ostras, ir para o Rio de Janeiro todo dia e voltar, não tinha como, eu tive que fazer uma opção. E foram dias e noites de choro. Eu falei: Senhor, meu Deus, por quê? Por quê? Mas eu lembrei do sonho que eu tinha lá atrás. Qual era o meu sonho? Fazer uma faculdade. Eu fiz a faculdade.
O segundo sonho é trabalhar numa grande empresa e conhecer outro país. Em 4 anos e meio, Deus realizou todos os meus sonhos. E eu entendi que agora era hora de mudar a estratégia e viver os sonhos de Deus para mim. E quando eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei na frente do meu patrão, e ele era um estrangeiro, e eu comecei a conversar com ele, eu estou aqui porque eu vou pedir demissão. Ele disse, você é maluco, você é louco. Quantas pessoas, quantos jovens queriam estar no seu lugar agora? Você é o gerente do seu setor. A empresa quer investir muito em você lá fora, com cursos. E você vai dizer que você vai largar tudo isso para ser pastor? E eu chorando, ele chorando também. Eu disse sim. Eu estou largando o emprego para ser pastor. E foram dias de lutas, meus irmãos, de choro. E é Deus me ensinando. E hoje eu vejo claramente que a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Talvez eu não tenha o dinheiro que eu poderia ter, mas estar no centro da vontade de Deus, e Deus faz isso, Ele nos corta, Ele nos poda. Mas, meus irmãos, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui hoje, diante de vocês. E para mim é algo glorioso, não por estar na igreja presbiteriana, a maior igreja presbiteriana do nosso presbitério, mas porque saber que Deus usa pecadores, por saber que Deus usa homens que não são capazes, e eu estou aqui diante de vocês. E eu perdi meu pai tem 3 anos, eu queria muito que ele estivesse aqui hoje. Meus irmãos, a vida é assim. A vida é, Deus ensina. Deus, quando te chama, jovem, talvez você veio para Macaé com o intuito de fazer uma faculdade também, mas se Deus tem um chamado específico para ser missionário, como o rapaz que apareceu aqui, largue tudo, porque estar na vontade, estar no centro da vontade de Deus é algo maravilhoso. Não há algo melhor. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Você precisa frutificar, meus irmãos, frutificar. E o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, para frutificar, você precisa permanecer na videira. Acompanhe comigo o versículo 4. Permanece em mim, e eu permanecerei em vós. Note que a palavra permanecer, memo, aparece 11 vezes nessa passagem. A palavra permanecer dá no sentido de continuar, de resistir, de aguentar, de perseverar, de continuar inalterado. Permanecer é um imperativo e não uma opção. Permanecer significa mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, seus pensamentos e desejos. É a permanência total de Cristo. É o segredo para uma vida frutífera. É estar alicerçado com Jesus. Olha que Jesus aqui enfatiza que o segredo da vida abundante de um discípulo é permanecer nele. Jesus, ele ensina isso para os seus discípulos, que ele é a videira, que o segredo da vida abundante, que o galho precisa buscar o caule, buscar seiva para frutificar. Perceba que quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade desse ramo produzir. A vida, o vigor de uma planta, a beleza de uma flor, a fertilidade do ramo está na permanência no tronco. Jesus é o nosso tronco, é a videira verdadeira, meus irmãos. Se o ramo for desligado do tronco, do caule, ele não possuirá vida. Em nós mesmos nós não temos vida, nem força, nem vigor, nem vida espiritual, porque tudo que somos e fazemos vem de Cristo nosso Senhor. Ele é a fonte. Jesus disse no versículo 5b, porque sem mim nada podeis fazer. Jovens, prestem atenção, igreja. Se nós olharmos para a nossa juventude hoje em muitas igrejas, vamos ver que muitos jovens estão perdidos em nossas igrejas. Frequentam um tempo, sai, 2 meses fervorosos, depois esfria, some novamente. São jovens que precisam de cuidado para falar. Jovens que qualquer coisa chateia e sai da igreja. Jovens vulneráveis que não estão permanecendo na videira verdadeira que é Cristo Jesus, que não gostam de ser chamado a atenção. Que isso, meus irmãos? Que isso, jovens? Na nossa vida, a vida de um cristão é uma vida de aprendizado todo dia. Nós precisamos de homens, de mulheres, de jovens que se levantam, como muitos na história,
O próprio Igreja Presbiteriana do Brasil, de um jovem chamado Ashbel Green Simonton. Se ele estivesse aqui hoje, ele seria da UMP, com 26 anos. Ele estava assistindo uma palestra como hoje, e ele ouviu que o Brasil era um campo missionário que não tinha um cristianismo muito forte. Um jovem de 26 anos levantou a mão e disse: eu vou. Ele não sabia falar o português, não sabia o que esperava por ele, e pegou o seu navio dias e dias viajando, e chega na Baía de Guanabara, e olha, e ele diz: meu Deus do céu, eu não sei falar português, eu não sei o que vou fazer. Mas quando um homem se levanta, um homem quando ele permanece na presença de Deus, quando um homem ele frutifica, ligado ao tronco, Deus trabalha. Em um ano e meio, um jovem consegue organizar a primeira igreja presbiteriana do Brasil, o primeiro seminário, o primeiro presbitério. E se hoje nós temos 156 anos de história, com mais de 1 milhão de membros no Brasil, é porque um jovem de 26 anos se levantou e disse: eis-me aqui, eu vou. Cadê os nossos jovens? Os novos Martinhos Lutero, que revolucionou a história. Novos Ashbel Green Simonton, novos missionários, pastores. Nosso presbitério tinha 12 anos que não enviava um seminarista. 12 anos, um presbitério como esse aqui. Meus irmãos, nós precisamos pensar como igreja de Cristo, onde nós estamos, jovens, com vigor. Eu quero chegar aos meus 80 anos e olhar para trás e dizer: quão bom aproveito eu fiz da minha vida. Eu quero olhar para a minha vida quando chegar aos 90 anos e falar: quando eu tinha 20, 30 anos, eu trabalhei na causa. Quando eu tinha saúde, vigor, garra, eu trabalhei para o meu Senhor, eu servi o meu Senhor. Porque quando chegar aos 80 eu não vou ter mais o vigor, mas hoje eu tenho. E eu quero usar a minha vida, a minha energia para servir a Deus, meus irmãos. Nós precisamos usar o nosso tempo, a nossa vida, porque nós não sabemos o amanhã. Eu perdi o meu pai de um dia para o outro. Meus irmãos, a vida é muito passageira, a vida é muito fútil se nós pensarmos somente nesta vida. Tudo que somos e existimos é por causa da graça de Deus. Se eu e você estamos aqui é porque a graça de Deus te alcançou, que te tirou do império das trevas para a maravilhosa luz. E nós precisamos usar dessa graça maravilhosa para realizar, para frutificar, para realizar, para servir. Não somente sentar em um banco de uma igreja. Irmãos, nós precisamos pensar, permanecer em Cristo. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanha, e lança o fogo e o queima. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Se um ramo não permanecer na videira, esse ramo não tem vida. Versículo 7, se permaneceres em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Olha que permanecer em Cristo leva consigo a promessa de uma oração respondida, seja positiva ou negativa, mas quando estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que Ele responde às nossas orações. Talvez não seja da maneira que nós queremos, mas Ele responde. Isso significa permanecer. É confiar que Ele suprirá todas as suas necessidades. É isso que acontece quando a vinha está no ramo. É dizer: eu não estou aqui pelos meus próprios esforços, mas é crer, é confiar, é receber, é alimentar de Jesus. É buscar em Jesus o caule, é buscar em Jesus a força, o vigor, para que não sejamos destruídos. Ame o Senhor teu Deus, meu jovem. Ame o Senhor teu Deus, igreja de Cristo, com toda a força, com todo amor, mente e alma. Salmo 1,3 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada perto das correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Permaneça na videira, na palavra de Deus, porque quando estamos permanecendo firmemente, teremos vida frutífera. Essa é a melhor evidência do discípulo de Cristo. Jesus disse que se conhecem as árvores pelos seus
pelos seus frutos. Em terceiro e último lugar, para frutificar, você precisa guardar os mandamentos. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos que meu Pai, no seu amor, permaneço. Olha a comparação que Deus faz aqui. Como o meu Pai me amou, eu também vos amo. É a mesma palavra, ágape, o amor sacrificial, o padrão mais elevado de amor na palavra de Deus. Note que amor, nessa passagem do versículo 9 ao versículo 13, a palavra amor aparece 8 vezes. É a ligação entre o amor e a obediência. Os mandamentos são focalizados em 2: ame seu Deus com todas as suas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Deus, com sua infinita sabedoria e misericórdia, nos deu uma igreja, uma organização, jovens, adolescentes, crianças aqui, agora assistindo o seu culto na sua linguagem. Meus irmãos, mas Deus também não está preocupado com igrejas cheias. Deus está preocupado quem você é. Porque não adianta, nós temos aqui 30, 40 jovens, mas longe da presença de Deus. O Senhor não está preocupado com multidão, o Senhor está preocupado com corações que tenham paixão pelas almas perdidas, paixão por Ele, entrega total por Ele. O seu relacionamento com Jesus Cristo, nós precisamos disso, de relacionamento com Deus. Não há cristianismo sem poder. Nós somos suas testemunhas, o povo eleito, jovens chamados para proclamar. Nós temos um reino para avançar, nós temos uma mensagem para pregar, nós temos uma missão. Esse é o resultado da obediência. Esse é o resultado da obediência. A obediência a Deus e seus mandamentos é evidência para um discípulo frutificar, meus irmãos. O amor tem que ser a maior motivação do cristão. Jesus vivia em amor. Jesus era movido pelo amor, ele curava por amor ao seu Deus. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar, olha, presta atenção, isso aqui é lindo, esse versículo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, Jesus falando para os discípulos, vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando. Já não chamo vocês de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tenho dado a vocês. Estamos no mesmo barco. Meus irmãos, devemos observar neste versículo, que nosso Senhor fala de relacionamento aqui, que existe entre eles e seus amigos. Eu já não chamo servos, chamo amigos. Meus irmãos, amigo é aquele que se relaciona, amigo é aquele que tem intimidade com o próximo, que sabe viver os momentos bons e os momentos ruins. Amigo é aquele que conhece um ao outro, que pelo olhar você sabe o que a pessoa está passando. Obedecer é um grande privilégio, é conhecer o Senhor, é servir ao Senhor, é trabalhar na sua obra, na sua via. O fato que homens, olha só, o fato que homens e mulheres como eu e você, somos chamados amigos de Deus, e isso é algo que nós não conseguimos entender. Como pode o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, santo, justo, me chamar de amigo, um pecador, um miserável pecador, vai te chamar de amigo? E ele escolhe 12 homens simples e comuns, e mudaram o mundo, porque frutificaram, que souberam ser discipulados por Cristo, souberam permanecer com Cristo, mesmo em tempos de aflições. Quando Cristo morreu, eles poderiam cada um ir para a sua vida, mas não, tinha uma mensagem para pregar. E se hoje nós estamos aqui, é porque aqueles 12 homens fizeram mais 120 discípulos, e aquilo foi chegando até que nós recebemos a mensagem de salvação, porque viveram em amor,
que guardaram os mandamentos, que viveram com Cristo e ainda são chamados de amigos de Deus. Amigos de Deus. Meus irmãos, essa palavra deve nos encorajar todo dia. Essa pressão nos fortalece. Essa pressão me constrange. Contudo, a obediência com Jesus, contudo, a amizade com Jesus não elimina a nossa obediência de servir, de carregar a nossa cruz, de negar a mim mesmo, de abnegar as minhas vontades. Eu já estou indo para a conclusão. Eu queria que acompanhasse comigo no versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Aqui é enfatizado o caráter livre de Jesus. O fundamento do amor de Deus para conosco, que não vem de nós mesmos, Ele que nos escolhe antes da fundação do mundo, com a sua maravilhosa graça, o qual te tirou das mais variadas condições, pois foi Cristo quem escolheu esses homens, os discípulos, e que me escolheu e te escolheu, para que deem frutos, e muitos frutos. Essa é a maneira de Deus receber glórias, meus irmãos. Deus recebe glórias quando nós frutificamos. Olha o versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis, muito fruto, muitos frutos. Meus irmãos, talvez você seja um ramo que ainda está sujo de poeira, com as condições da vida, talvez está sem força, lama, sem frutos, mas Deus deseja que nesta noite você venha produzir muitos frutos. Ele quer encontrar em você uvas doces e suculentas. Em primeiro lugar, não se desespere. Se você está no processo de discipulado, lembra da podadeira. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida, mas saiba que quando estamos com Cristo, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos exortar, Ele vai nos ensinar. Em primeiro lugar, saiba que Deus cuida dos seus escolhidos. Isso faz parte do cuidado de Deus para que você venha frutificar. Em segundo lugar, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Precisamos permanecer no alicerce que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, guarde e pratique os mandamentos. Ame a Deus com tudo que você é. Guarde os mandamentos. Lide com o fato que eu e você somos confrontados a viver um evangelho que exige tudo de nós. Eu e você estamos diante de um evangelho que exige tudo de nós. Toda entrega dele. E nós cantamos uma canção aqui, Kleber Lucas. Eu poderia ter mais do que uma vida, mais do que uma voz. Eu queria contar a história, e talvez aqui, hoje, é interessante que também, hoje nós estamos comemorando o Domingo da Igreja Perseguida, de 2 moravianos. 2 jovens moravianos. Meus irmãos, esses 2 jovens moravianos tinham cerca de 20 anos de idade. E eles ouviram que havia uma ilha no leste da Índia, que havia mais de 2.000 africanos sendo escravizados. E aqueles 2 jovens se compadeceu daqueles escravos e ligou para o dono da ilha, que era um britânico, um agricultor britânico, ateu. E falando com ele, ele perguntou se aqueles 2 jovens poderiam ir para a ilha, para fazer missões, para ser missionário. E aquele homem, o ateu, o dono da ilha, respondeu: nunca vocês vão entrar aqui na minha ilha. Nunca vocês vão vir aqui para pregar essa coisa sem sentido.
E aqueles jovens tristes ficaram sem resposta e começaram a orar. Meu Deus, 2 a 3 mil escravos vão morrer sem ouvir de Jesus, isso não pode. E aqueles jovens oraram e entraram em contato novamente com o ateu, com o dono da ilha, e disse: nós poderíamos ir como escravos, nós poderíamos ir para aquela ilha, para trabalhar para você. Aí ele respondeu: vocês podem vir, mas nem a passagem eu vou dar, vocês não vão ter nada, e não venham pregar esse evangelho. E aqueles 2 jovens, eles foram para a ilha, mas no dia marcado para a viagem, os seus familiares estavam ali diante do porto, e o barco já estava saindo, e começou aos amigos, a igreja a chorar. Por que vocês vão fazer isso? Vocês nunca mais vão voltar, vocês nunca mais vão ver os seus amigos, a sua família, vocês têm 20 anos de idade, vocês não precisam ir. E aqueles jovens estavam convictos que eles precisavam ir para a ilha. E quando, meus irmãos, eles entraram naquele barco, e seus pais começaram a chorar, a sua família começou a chorar, e começaram ali a louvar a Deus, e orar a Deus. E quando o navio estava longe, estava saindo do porto, aqueles 2 jovens se abraçaram e disse em alta voz, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E a sua família nunca mais viu aqueles 2 jovens, nunca mais ninguém ouviu daqueles 2 jovens de 20 anos que foram para a ilha. Mas anos depois, dezenas, centenas de escravos se converteram ao evangelho. Sabe por quê? Aqueles 2 jovens entenderam que a vida não vale a pena ser vivida se não for para a glória de Deus. Aqueles 2 jovens entenderam que viver é Cristo e o morrer é lucro, pela qual eles iam entrar, onde Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Jesus tem preparado para aqueles que o servem e que o amam. Aqueles jovens entenderam que servir a Deus é a maior coisa que existe no mundo. Frutificaram, morreram. Eu não estou falando aqui que nós precisamos ir para outro país e morrer. Se for esse o seu chamado, glória a Deus por isso. Mas que nós precisamos entender aqui, jovens, homens e mulheres que estão me ouvindo, que isso é amor. É saber que a vida só tem valor se vivermos para frutificar. Jovens, não percam as suas vidas com coisas fúteis. Tem pessoas que vivem como você, que precisam do evangelho, pessoas que talvez não estejam lá na ilha, mas pessoas que andam e convivem com vocês todos os dias, e que precisam de uma mensagem, que precisam ser evangelizados, discipulados por vocês. Jovens, não passe por essa vida sem deixar um legado, deixar uma vida. Jovens, que possamos frutificar em amor, como os discípulos do Senhor a serviço do Rei, que tem como base fundamental raízes fortes da palavra de Deus. Mas lembre que nós precisamos frutificar, senão não somos aptos para o reino de Deus, para morar no reino celestial. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse? O Criador dos céus e a terra. Ele sustenta os pilares do universo, sendo o agricultor pela qual cuida e perfuma as flores. Ele é o autor desta linda criação. Somos ovelhas do seu pasto. Ele nos fez, dele somos. A relação que tem conosco é de um agricultor que cuida da gente. É o nosso rei, o nosso bom pastor, que nos dá a graça de respirar e de pulsar em nenhum coração para servi-lo,
Porque para que eu possa respirar, eu preciso dessa graça de Deus. É Ele que me mantém em vida, nos mantém em vida, que nos previne da morte, e Ele está diante de nós como nosso Criador, nosso Rei, nosso sustentador, nosso benfeitor, e Ele nos chama, eu e você, pecadores, de amigos. Eu não chamo vocês de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu chamo cada um de vocês de amigos. Ame o seu Senhor, ame o Deus deste lugar, sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com a sua vida, com a sua energia. Não importa se você tem 70, 80 anos, se eu e você estamos aqui, é porque a nossa missão não acabou. Porque se nós tivéssemos cumprido a nossa missão nessa terra, o Senhor já tinha nos chamado. Então se eu e você estamos aqui, e cada um de nós temos uma missão, qual é a sua missão? Você não foi chamado para ficar apenas de um banco e ouvir sermões, porque amanhã você vai esquecer. Nós fomos chamados, nós somos confrontados com o Evangelho da cruz. A cruz, jovens, mocidade presbiteriana. Muitos homens foram usados com 20, 30 anos de idade. Muitos jovens precisam ser discipulados por vocês. Nós vivemos num mundo onde cada dia está mais difícil pregar o Evangelho. Mas Deus deu para vocês uma igreja linda. Olha para vocês. Uma igreja maravilhosa. Mas esse lugar aqui é para que o Senhor, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Meus irmãos, olha que coisa bonita. Olha que mocidade bonita. Olha que jovens bonitos. Deus abençoe vocês. Eu participei, inclusive vou participar no final de semana do Acamp Team. Nós temos jovens aqui com excelentes talentos. Que vocês possam ser usados pelo Senhor para frutificar. Não somente aqui, mas na sua vida, no relacionamento com Deus. Saber que a minha vida, o meu relacionamento com Deus é mais importante, talvez, de trabalhar nos eventos. Isso é a consequência daqueles que permanecem em Cristo, que fazem com excelência o que vocês fazem. Que Deus, assim, eu queria chamar aqui todos os jovens. O Israel pediu para levantar. Eu quero chamar aqui vocês aqui. Nós vamos orar por vocês. Aqueles que têm entre 18 a 35 anos. Hoje é o seu dia. Nós vamos aqui, vamos orar a Deus. E se possível, pode ser no violão, aquela música que você tocou. Isso. E nós vamos cantar junto essa canção. Só no violão. Ou no teclado também, pode ser. Olha, vem para cá. Vocês estão na casa de vocês. Vem para cá, pessoal. Depois eles vão tirar uma foto bem bonita ali. Vem para cá, jovens. Jovens presbiterianos do Brasil. Tem mais gente aí entre 18 e 35 anos, hein? Não precisa ficar com vergonha, não. Você que está nos visitando também pode fazer parte. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tem vencido o maligno. Jovens, eu vos escolhi porque nós cremos num Deus maravilhoso, um Deus que nos sustenta, um Deus
que faz mais do que pedimos ou pensamos. E agora a gente vai cantar essa canção aqui, juntos aqui. E essa canção vai ser uma oração. Tem como botar a letra ali? Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa crer em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Meus irmãos, jovens, faz o que ninguém quer fazer. Vai aonde nenhum homem ou outro caminhou, mas que possamos cumprir o nosso ministério. Paulo vai dizer que nada tenho em mim aquilo que quero e desejo, mas que nesta terra possamos cumprir o nosso objetivo. Objetivo que os jovens normais fazem, nós não fazemos. Que os jovens normais fazem, gozam, mas não gozamos, porque nós fomos escolhidos por Deus. E nós temos uma mensagem, nós temos um reino para pregar, nós temos um Cristo, nós temos um Jesus, que é o autor da vida, para proclamar em toda a terra. Que o Senhor seja glorificado através da vida de vocês, aonde vocês estiverem, seja no trabalho, na faculdade, que vocês sejam luz, que vocês sejam referências, que as pessoas possam ver em cada um de vocês o brilho de Cristo, que através da instrumentalidade de cada um, Deus seja glorificado. Versículo 8 que nós lemos: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não merecíamos, somos falhos e pecadores, necessitamos da sua graça todos os dias. Mas nós, ó Deus, estamos aqui como juventude cristã, nos colocando na sua presença, Deus, pois queremos ser frutíferos. Queremos ser jovens, ó Deus, fortes, numa juventude, num mundo, Senhor, tenebroso e mau, mas que vale a pena estar contigo, estar no centro da vontade de Deus. É a coisa mais linda e mais gloriosa que existe. Tudo que somos é para o Senhor, Deus. Use essa juventude, usa esses jovens, ó Deus, usa essa igreja, Deus, para que aqui seja um lugar de adoração. Que esses jovens possam, ó Deus, resplandecer o teu reino. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque o Senhor sustentou há mais de 50 anos essa mocidade. E o Senhor é glorioso, o Senhor é fiel, o Senhor é o único que merece adoração pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque nós somos totalmente fracos, mas sabemos que
estamos permanecendo em Ti. Em nome do Senhor Jesus, que nós agradecemos. Continue a sustentar este lugar e esses jovens. E no final de semana maravilhoso que teremos o Acamp Team, muitos daqui estão à frente de trabalhos, que os adolescentes possam ver neles aqui referência de servos e servas do Senhor. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.